No Evangelho segundo Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13, a partir do verso de número 10. Esse é o texto que nós temos meditado em nossa série de mensagens a cada quarta-feira. Descobrindo o segredo dos milagres. Lucas capítulo 13, a partir do verso número 10. A palavra do Senhor diz assim: Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? E tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. E você diz amém? Aleluia, aleluia. Queridos, a palavra do Senhor nos declara que o mundo jaz no maligno. Essa é uma verdade que nós constatamos a partir do nosso próprio viver. São tantas as pressões e opressões que sobrevêm à nossa vida, e muitas delas querendo nos fazer parar, trazendo sofrimentos, tribulações e tantas outras situações semelhantes a essa. Situações que muitas vezes nos fazem necessitar de um milagre, de uma intervenção sobrenatural em nossas vidas. O fato é que muitos precisam de um milagre, mas nem todos conseguem experimentá-lo. E o que nós temos visto aqui a cada quarta-feira são princípios na palavra do Senhor acerca de como nós recebermos essa intervenção de Deus sobre a nossa vida. E nós aprendemos na nossa primeira mensagem sobre a importância de um ensino baseado nas Escrituras Sagradas. A importância de nós conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus para a nossa vida é que nós tenhamos um futuro e uma esperança. Ele assim declara na sua palavra. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, amém? Portanto, essa é a vontade de Deus para a sua vida, essa é a vontade de Deus para a minha vida. E quando nós conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida, então nós nos habilitamos a viver aquilo que é a sua vontade. Porque muitos acabam não conhecendo essa realidade e acham que
é assim mesmo, tem que ser dessa forma, eu vim ao mundo para sofrer, eu vim ao mundo para padecer, quando essa não é a vontade de Deus para a vida do homem, para a vida da mulher. Mas nós também aprendemos sobre o valor do discernimento em relação às situações da nossa vida. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Nós precisamos verdadeiramente ver as coisas com clareza, discernir verdadeiramente aquilo que procede de Deus e aquilo que não procede de Deus. Então, o discernimento, ele é importantíssimo para que nós possamos receber uma intervenção dos céus sobre a nossa vida. E também aprendemos acerca da importância de saber o campo da batalha, aonde está sendo travada as lutas da nossa vida. E todas essas coisas, elas são importantes. Todas essas verdades que nós compartilhamos são importantes para aquilo que nós vamos compartilhar hoje, que é o posicionamento da fé. Diga comigo assim: posicionamento da fé. Você precisa ter uma fé posicionada. A palavra de Deus diz para nós que sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Isso é verdade. Mas eu quero que você entenda que é possível até mesmo ter fé e ainda assim não recebermos a intervenção dos céus sobre a nossa vida. E como isso é possível? Se nós não nos posicionarmos em fé. E a palavra de Deus, ela vai nos mostrar essa verdade, e nós veremos isso aqui nessa noite. Entenda uma coisa, a fé, ela é essencial para um relacionamento íntimo, verdadeiro e agradável com Deus. Essencial. Sem a fé estar bem estabelecida nos nossos corações, fica quase impossível desfrutar de uma vida abundante e vitoriosa, prometida pelo Senhor na sua palavra para todo aquele que nele crê. É por meio da fé que nós nos relacionamos de uma forma correta e frutífera com Deus, e sem ela nós nos afastamos dele completamente. Então a fé é vital. A fé, ela é necessária, ela é imprescindível para que nós possamos nos relacionar com Deus e para que nós possamos também receber dele em nossas vidas. Entendamos, todas as ações de Deus em favor da humanidade, elas estão vinculadas à fé. Verdadeiramente sem fé é impossível agradar a Deus. Nós somente por meio da fé é que nós obtemos a aprovação divina. É por meio da fé que nós somos aprovados, e quando a fé nos falta, logo nós somos reprovados. Então nós precisamos da fé, amém? Nada pode substituir a fé, nada. É por meio dela que eu e você agradamos ao Senhor, assim ele declara lá em Hebreus 11:6. E ainda aos Romanos 14:23, Paulo declara: tudo o que não provém da fé é pecado. Eu acredito que essa é uma expressão muito contundente. Tudo o que não provém da fé é pecado. Logo, eu e você precisamos viver de fé em fé. Precisamos viver pela fé. É por isso que Paulo disse assim: eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pelo que creio. E as pressões desse mundo em que vivemos, elas vão querer nos fazer viver por aquilo que vemos e não pelo que cremos. Mas somente pela fé é que agradamos ao Senhor. Somente pela fé é que nós recebemos as intervenções divinas sobre a nossa vida. Na realidade, a fé, ela nos vincula ao maior de todos os benefícios da obra da cruz, que é a salvação da nossa alma, irmãos. A palavra diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém
se glorie. Portanto, a fé, ela é vital. A fé é necessária. A fé, ela é fundamental. Agora pense comigo. Sendo a fé um elemento imprescindível para o nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, para que nós possamos andar em vitória, nós deveríamos cuidar da fé com muito mais dedicação do que costumeiramente nós fazemos. Muitas vezes nós menosprezamos a fé, nós desvalorizamos a fé, nós não investimos, não cuidamos como deveríamos cuidar. Muitas vezes nós gastamos dinheiro, energia e tempo com coisas que são fúteis, coisas que são banais, coisas que não acrescentam em nada na nossa vida, e não fazemos o mesmo investimento para o crescimento da nossa fé. Se nós bem soubéssemos a importância da fé, nós investiríamos muito mais na fé do que em tantas outras coisas que às vezes nós investimos na nossa vida. Nós não podemos nos enganar, a fé, ela jamais irá crescer como fruto do acaso. A fé não vai crescer em nossas vidas se não houver de nossa parte uma intencionalidade. Nós precisamos, amados irmãos, nos expor à realidade da fé e nela investir para que então ela possa crescer em nossas vidas. Então a fé, ela nasce pela revelação e pela prática das verdades espirituais encontradas na palavra de Deus. Você pode dizer amém? Logo, se eu não me exponho a essa palavra, a minha fé, ela vai ser uma fé raquítica. A minha fé vai ser uma fé limitada. Porque entenda, todos nós temos fé. A palavra de Deus diz que o Senhor nos deu uma medida de fé, está sobre todos nós. E às vezes parece que alguns têm mais fé do que outros. Na verdade, uns a exercitam e outros não. É como os músculos do nosso corpo. Aqueles que se exercitam, isso se torna notório à vista de todos. Ao passo que aqueles que não fazem, talvez se torne mais visto ainda mais. Então nós precisamos entender que nós precisamos dar o valor que a fé ela precisa ter na nossa vida. A Bíblia nos fala de um homem lá em Mateus capítulo 13, verso 45, que diz a palavra que ele encontrou uma grande pérola num campo. E entendendo o valor daquela pérola, ele vendeu tudo que ele tinha para que então ele pudesse adquirir aquele campo, porque aquele campo tinha um grande valor. E é isso que a palavra de Deus quer nos ensinar acerca da fé. Ela quer nos ensinar que nós precisamos entender o seu valor a tal ponto de nós investirmos na fé para que ela cresça em nossas vidas, amém? A fé, ela precisa aumentar em nossas vidas. Quando a fé governa os nossos corações, isso nos faz enxergar além das circunstâncias e das impossibilidades humanas. Além das circunstâncias da vida e de qualquer tribulação que nós possamos enfrentar. Por meio da fé, o cristão, ele transforma o impossível em possível. Por meio da fé, o cristão transforma a morte em vida, ele transforma a derrota em vitória, a doença em saúde, amém? Tudo pela fé. Porque a fé, verdadeiramente, ela é poderosa. E nós precisamos entender essa realidade. Nós precisamos compreender a palavra ao nosso respeito quando diz: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Ou seja, ainda que vocês estejam no mundo, mas vocês não podem viver a partir dessa realidade.
Nós precisamos permitir que verdadeiramente aquilo que é sobrenatural e que habita em nós possa governar as nossas vidas, possa dar o rumo para as nossas vidas. Precisamos entender que a mesma palavra da fé que alimentou a mulher encurvada há mais de 20 séculos atrás está à sua disposição hoje. Diga amém. Agora, porque ela experimentou um milagre tão extraordinário na sua vida e muitas vezes nós não experimentamos? É porque nós precisamos aprender a interagir com as Escrituras como aquela mulher aprendeu. É verdade que ela passou 18 anos padecendo na mão do diabo. A palavra diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Ela estava cativa, sofrendo, padecendo de muitas formas. Mas houve um momento na sua vida em que tudo começou a mudar. E isso está à nossa disposição. Então, nós queremos aprender com essa mulher de que maneira nós também podemos experimentar esse sobrenatural de Deus na nossa vida. Mas quando nós olhamos para essa mulher, de pronto nós já percebemos que há solução para os problemas da nossa vida. Você pode dizer amém? Há solução para as doenças que muitas vezes nós somos acometidos. Há solução para aquilo que parece impossível. Nós aprendemos também com essa mulher que muitas vezes as insatisfações da nossa vida não está propriamente na fé, mas está exatamente no atrofiamento dessa fé. Está exatamente na maneira como nós lidamos com a fé na nossa vida. Olha, chegar à maturidade da fé deveria ser o foco de todo homem e de toda mulher que tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Você deve perseguir crescer na sua fé. Você deve buscar essa realidade na sua vida. E se de fato buscar o crescimento espiritual fosse o foco de todo cristão, de todo homem, de toda mulher de Deus, rapidamente nós passaríamos de uma igreja infantil, superficial e imatura, para uma igreja madura. Ou seja, para uma igreja que tem um profundo relacionamento com Deus, para uma igreja que tem discernimento de todas as coisas, para uma igreja que compreende qual a vontade de Deus para a sua vida. Uma igreja que não é guiada por qualquer vento que sopra, mas uma igreja que é guiada pela voz de Deus. E isso só é possível, amados irmãos, quando nós chegamos à maturidade. Então nós precisamos entender, olha, que o novo nascimento, ele é imediato ao ato de crer. Quando você crê, você nasce de novo, é o que diz a palavra. Aquele que crê é salvo, diga amém. Mas nós precisamos compreender, entretanto, que a maturidade, ela é conquistada por meio do desenvolvimento da nossa fé. Por meio do desenvolvimento da nossa fé, da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional. A maturidade cristã talvez seja uma das maiores lacunas na igreja hoje. Sim, isso é verdade, nós percebemos. Olha, nós encontramos pessoas nas igrejas, ou na igreja de Cristo, pessoas que são carnais, quando deveriam ser espirituais. Encontramos ou não encontramos? Sim. Nós encontramos pessoas volúveis, voláteis, pessoas que são inconsistentes na sua fé, pessoas que hoje estão amando o Senhor e amanhã estão desviadas, pessoas que hoje estão entregando tudo e amanhã estão completamente arrependidas daquilo que fizeram, na sua entrega. Então nós percebemos essa imaturidade.
pessoas que estão buscando com todas as forças aquilo que deveriam se abster. E por que essas coisas acontecem? Porque falta maturidade, porque falta uma fé madura. Pessoas que não conseguem admitir plenamente qual a vontade de Deus para a sua vida, que não conseguem compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida, e os seus interesses se resumem em buscar a bênção de Deus, ao invés de buscar o próprio Deus. Amados irmãos, todos nós desejamos ser abençoados pelo Senhor, e não tem nada de errado com isso. A verdade é que a palavra diz que o Senhor, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, amém? O nosso Senhor Jesus Cristo disse assim: olha, se vocês que são maus, se vocês que são essas peças raras, vocês conseguem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai que está nos céus. Então o que o Senhor tem para nós, irmãos, sim, é aquilo que é o melhor. Mas nós precisamos entender que o melhor para nós não está na bênção que o Senhor pode nos dar, mas está na sua própria presença, amém? E essa deve ser a nossa maior busca. A nossa maior busca deve ser pela presença do Senhor e não pelas suas bênçãos. Porque olha, eu posso ter as bênçãos do Senhor e não ter o Senhor. Agora, se eu tenho o Senhor, inevitavelmente eu terei as suas bênçãos, amém? Então, a minha busca deve ser pela presença do Senhor. Então, nós devemos querer cultivar a intimidade com Deus, ter mais da sua presença, experimentar da sua glória. É isso que o Evangelho faz conosco. O Evangelho nos transforma. O Evangelho nos muda, o Evangelho, ele nos lapida. O Evangelho, ele nos torna pessoas completamente diferentes. A palavra diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, amém? É nova criatura, ou seja, a palavra fala sobre novidade de vida, uma nova realidade. O encontro com Cristo, ele é transformador. Aquele que está na presença de Deus, ele é transformado por essa presença. Então a fé, ela nos leva a esse lugar da presença, aonde tudo se transforma. Então nós vamos aprender com essa mulher preciosos ensinamentos de como receber, crescer e andar pela fé, amém? Diga comigo: receber, crescer e andar pela fé. Entenda que isso é possível a todo homem e a toda mulher, amém? A todo homem e a toda mulher. O primeiro princípio que nós queremos compartilhar nessa noite fala sobre ouvir a palavra de Deus. Diga assim: ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante, porque o primeiro princípio para que você possa se posicionar em fé está relacionado ao fato de você ouvir a palavra de Deus. O texto diz que aquela mulher, ela foi à sinagoga. Ela foi aonde Jesus estava ensinando a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós não sabemos, pela palavra, se aquela mulher, ela era uma frequentadora assídua da sinagoga, ou se ela estava ali esporadicamente, ou se ela foi com a única intenção de receber algo de Jesus. O fato é, ela estava lá. Ela estava na hora certa e no lugar certo. Ela estava onde a palavra de Deus estava sendo ministrada. Ela estava onde o Senhor Jesus estava ensinando. Então ela resolveu buscar Jesus Cristo e ouvir a sua palavra. Amados, o nosso Senhor Jesus disse que essa palavra é uma semente.
E essa semente, declara a palavra do Senhor, quando ela é lançada, ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai dar o seu fruto. Inevitavelmente isso vai acontecer, amém? Agora, a questão é, em que terra essa palavra ela vai cair? Porque o Senhor disse que essa palavra na vida de alguns, ela cai como que à beira da estrada. E aí vem os passarinhos e logo comem. E se vai, ou seja, a palavra é lançada, mas rapidamente ela é roubada. Para outros, o Senhor disse, essa palavra ela vai cair como que no meio dos espinhos. E aí ela vai crescer rapidamente. Mas rapidamente os cuidados desse mundo vão sufocar essa palavra. E essa palavra também vai ser roubada. Mas ele também fala que essa palavra, ela cai na vida de alguns numa boa terra. E ela cresce. E ela vai dar fruto. E esse fruto vai ser a 30, a 60 e a 100 por um, amém? Na vida de alguns. Então, o que vai determinar o resultado dessa intervenção divina na sua vida é onde a palavra de Deus tem encontrado um lugar no seu coração. Olha, a maioria das pessoas se aproxima de Jesus para tentar resolver os seus problemas. A maioria. Irmãos, vir até Jesus por amor a Ele, isso já é um processo de maturidade. A maioria de nós vem porque está doendo. A maioria de nós vem porque eu estou sofrendo, porque eu estou desesperado, porque talvez eu já tenha batido em tantas outras portas e nenhuma delas resolveu a minha situação. Talvez foi isso que aconteceu com essa mulher, porque a Bíblia diz que há 18 anos andava ela encurvada e ela ia de médico em médico, já havia gastado todas as suas posses e ninguém resolveu, até que um dia, talvez ela disse assim, possa ser que o Nazareno dê um jeito na minha situação. Eu vou lá ver, eu vou ouvir aquilo que ele está falando. E muitas vezes é assim que acontece conosco. E aí deixa eu dizer para você, não há nada de errado com isso. O próprio Cristo disse, vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham a mim. Amém? Ele nos convida. Você está cansado, sofrendo, abatido, venha a mim, porque eu vos aliviarei, assim diz o Senhor. Eu tenho um jugo suave, um fardo leve, para derramar sobre a vida de todo aquele que vem a Ele. Agora, com a maturidade, nós passaremos a nos relacionar com Cristo por um desejo mais puro. Nós passaremos a nos relacionar com Cristo pelo desejo, pela sua presença. Nós vamos nos aproximar dele por amor, com nenhum interesse escuso, simplesmente porque nós queremos a sua presença. Porque a sua presença é maravilhosa, porque a sua presença ela é extraordinária. Mas o que nós percebemos aqui é que, por interesse ou não, nós não sabemos, aquela mulher se aproximou para ouvir a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus, ela é poderosa. A palavra de Jesus, ela é viva. A palavra de Jesus é transformadora. E enquanto Jesus ministrava, algo acontecia na vida daquela mulher, como certamente está acontecendo agora no seu coração. Porque essa é a palavra que nós temos pregado, é a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus, ela vai transformando a realidade do nosso ser. E aquela mulher começou a ser transformada pela palavra que Jesus pregava. Porque olha, quando ela ouvia Jesus ministrando, perceba, ela estava acessando princípios espirituais
que o Senhor estava liberando ali naquele lugar. E aquilo começou a mudar a sua vida, irmão. Começou a mudar a sua vida. Sabe, Jesus, Ele nos ama tanto, que Ele nos chama para si. E é interessante nós observarmos isso, porque, olha, tudo que o Senhor faz em nossa vida, ou permite que aconteça na nossa vida, é para nos chamar para Ele mesmo. A palavra vai dizer para nós que antes do pecado, a humanidade não tinha necessidade de buscar a Deus. Como não, pastor? Sim, é verdade, não tinha, porque Ele mesmo se manifestava ao homem na viração do dia. Então nós não tínhamos necessidade de ir, porque Ele sempre via. Ele estava presente todos os dias. Agora, após o pecado, a situação mudou. Verdadeiramente tudo mudou, e a palavra diz assim, olha, que agora Ele só se daria a conhecer aqueles que têm um coração íntegro e apaixonado por Ele, que o buscasse. Ele disse, vocês me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Logo, se não houver tal busca, se não houver tal entrega, se não houver tal submissão à sua voz, à sua palavra, nós não o encontraremos. E aí você pode pensar assim, será que então Deus não estava punindo a humanidade? Fazendo uma separação de pessoas e pessoas? Será que Deus não estava privilegiando alguns em detrimento de outros? Será que era isso que o Senhor estava fazendo? Agora entenda, a natureza do Senhor não é de se esconder, mas de se revelar, irmãos. Ele sempre se fez conhecer e Ele continua fazendo se conhecer. E Ele agiu assim para cortar o mal pela raiz do nosso coração. E que mal é esse? Por causa da independência, o homem conheceu o mal. Pela sua própria vontade. Ele conheceu o mal na prática. Então ele teve acesso ao mal pela experiência, não é? De escolher fazer aquilo que o Senhor ordenou que não fizessem. Então ele conheceu o mal. E aí quando Deus diz assim, somente aqueles que me buscarem de todo o coração me encontrarão, e consequentemente ao me encontrar, vão encontrar também as minhas bênçãos. O Senhor estava dizendo assim, olha, dependa de mim de novo. Amém? Nós nada podemos independentes de Deus. Então ele estava dizendo, voltem a mim outra vez. E quando vocês voltarem a mim outra vez, vocês terão a minha presença e vocês terão tudo aquilo que eu posso derramar sobre as vossas vidas. Aquela mulher, ela andou de maneira independente. Ela andou no seu próprio caminho, buscando fazer da sua própria forma. Até que ela foi à sinagoga. E ali Jesus estava. E ali ela disse, Senhor, eu dependo de Ti. E quando ela reconheceu que ela dependia do Senhor, a palavra do Senhor diz que naquele dia, aquela mulher, ela foi livre de um cativeiro de 18 anos. Você pode dizer amém? A vontade de Deus para as nossas vidas é revelar a sua palavra. A vontade de Deus para nossas vidas é se fazer conhecido. Agora você precisa se posicionar para ouvir a voz de Deus. Amém? Você precisa se posicionar para ouvir a palavra do Senhor. Se aquela mulher não entrasse na sinagoga naquele sábado para ouvir a palavra do Senhor, nós aqui hoje não estaríamos falando acerca do grande milagre que ela experimentou.
E o que é que nós então trazemos para a nossa vida a partir dessa verdade? Que muitas vezes nós também deixamos de experimentar intervenções e milagres do Senhor na nossa vida, porque nós não estamos indo ao lugar da sua palavra. A palavra de Deus, ela é transformadora, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é libertadora, a palavra de Deus, ela é curadora, amém? Então nós precisamos se posicionar para ouvir essa palavra, amém? Precisamos se posicionar. O segundo princípio está relacionado à forma como ouvimos a palavra de Deus. Diga comigo assim: crescendo por se relacionar com a palavra de Deus. Nesse texto, nós temos dois exemplos antagônicos. De alguém que ouviu a palavra de Deus foi curada, e de alguém que ouviu a palavra de Deus foi amaldiçoado. Perceba que aquela mulher, ela ouviu a voz do Senhor, ela creu na sua palavra, e a palavra diz que ela foi salva. O milagre aconteceu, ela foi liberta. Nós estamos falando de uma mulher que andava encurvada por 18 anos. Mas quando ela ouviu a palavra libertou, amém? A palavra a fez livre. E é interessante que aquele que detinha a palavra, que era o chefe da sinagoga, ouviu a mesma palavra, mas isso gerou incredulidade e condenação no seu coração. Ambos estavam expostos ao mesmo ensino, uma foi curada e o outro condenado. Então, a maneira como nós nos relacionamos com a palavra dará o destino da nossa vida. Amados irmãos, a verdade é que poucos sabem se relacionar com a palavra. O nosso Senhor Jesus disse assim: olha, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Alguns conhecem as Escrituras, mas não conhecem o poder de Deus. E é preciso conhecer tanto um quanto o outro. Então, quando eu me exponho a essa palavra, eu preciso me relacionar com ela assim como ela é, e ela é a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus, ela tem que ter o seu peso sobre a nossa vida. E aquela mulher recebeu essa palavra assim como ela é, a palavra de Deus. A verdadeira fé nasce no coração do homem quando ele se relaciona da forma correta com as Escrituras. Você já me ouviu falar aqui algumas outras vezes: se você tiver que duvidar de algo, duvide da sua dúvida, não da palavra. Mas muitas vezes nós vamos querer duvidar da palavra. Mas duvide da sua dúvida, porque a sua dúvida nada é, mas a palavra é a palavra de Deus, amém? Então é preciso crer na palavra. Então olha, a fé, ela inexiste sem o respaldo e o fundamento das Escrituras. Há pessoas que dizem assim: olha, eu creio que Deus pode fazer, mas ela não crê o suficiente para ver isso acontecer na sua vida. E por que ela não crê o suficiente? Não é que ela não creia, ela até acredita nisso, mas ela não tem fundamento. Quanto mais eu leio essa palavra, quanto mais eu me exponho a essa palavra, mais por ela eu sou convencido. Então mais a minha fé se torna fortalecida. Amados irmãos, nós entendemos pelas Escrituras, preste bem atenção nisso, que Deus só vai até onde as pessoas querem chegar. É isso mesmo. Deus não vai além da onde você quer chegar. E a palavra mostra isso para nós. Tem um texto que eu vou deixar para você ler depois, porque ele é um pouco extenso, lá em 1 Samuel 8. Você leia todo o capítulo. A palavra diz que depois de ter julgado Israel por longos anos, o profeta Samuel se deparou com um sério problema em Israel.
O primeiro, ele estava velho. E aí a nação de Israel já começou a olhar para o profeta meio que, tipo, passou o seu tempo. A sua palavra talvez já não tem mais o mesmo valor. E atrelado a isso, o procedimento errado dos seus filhos. E aí Israel começou a declarar assim: nós queremos um rei, como as outras nações ao nosso redor também têm um rei. Mas quem governava Israel era o próprio Deus. Mas eles começaram a olhar para o lado e disseram: olha, mas todos eles têm um rei. Nós também queremos um rei. Aí a palavra diz que Samuel tentou desencorajá-lo, dizendo: olha, vai dar errado. Não há como ter êxito nisso. Então, Samuel tentou, minar aquela ideia. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Que eles estavam decididos. Aí a palavra diz que o próprio Deus entra em cena. E o Senhor diz assim: Samuel, deixa para lá. Não foi a você que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim. Eu não irei além da onde eles querem chegar. Isso foi terrível. As consequências sobre Israel foram desastrosas. Então, mesmo Samuel advertindo, eles não atentaram para aquela advertência. E Deus estava dizendo: deixa como está. Eu só vou até onde eles querem chegar. Amados irmãos, se nós quisermos mergulhar mais profundo em Deus, nós teremos mais de Deus, amém? O Senhor fala na sua palavra, o profeta Ezequiel falou para nós que existem níveis. Existem águas que dão nos artelhos, águas que dão nos joelhos, águas que dão na cintura e águas que dão a nado. E essas águas, elas estão à disposição de todos. Agora, o que vai determinar em que nível eu estou em Deus é o quanto eu quero dele. Às vezes, as pessoas olham pessoas que se movem de uma forma tão extraordinária na presença do Senhor, que operam de uma forma miraculosa, e muitas vezes assim: olha, eu queria ter um ministério como esse. Talvez o que as pessoas queiram seja o glamour, né? Seja a fama, a evidência, mas não necessariamente o ministério, o preço a ser pago, a entrega, a rendição, para que o Senhor possa usar um homem na terra. Só pode ser cheio do Espírito aquele que é vazio de si mesmo, irmãos. Então a palavra nos fala que nós teremos mais de Deus se nós quisermos mais de Deus. E ter mais de Deus, ter mais da sua presença, significa ter mais do seu favor em nossa vida. Amém? Ter mais do seu favor em nossa vida. Então, a maneira como nós nos relacionamos com a sua palavra vai determinar o curso da nossa vida. Vai determinar o curso da nossa vida. Novamente afirmamos, a palavra diz: esse mundo é mau. Agora, se eu tenho mais dessa palavra, eu saberei me relacionar e me posicionar nesse mundo mau, amém? Nós precisamos entender que não haverá crescimento da fé sem o mínimo esforço físico, emocional e espiritual. Certa vez, alguém chegou assim para o pastor Luciano Subirá e disse assim: eu queria que você orasse por mim. E ele disse: e você quer que eu ore por você pelo quê? Eu queria que você ministrasse, colocasse a sua mão sobre a minha cabeça e transferisse todo o conhecimento que você tem para mim. E ele disse: olha, primeiro eu não tenho esse poder, e se tivesse não faria. E a pessoa: mas não faria? Não,
Como você acha que eu adquiri esse conhecimento? São horas e horas e dias e anos estudando, e aí você quer que eu simplesmente coloque a mão na sua cabeça e dê tudo para você? Amados irmãos, o que às vezes nós queremos ter de Deus, às vezes nós queremos o milagre, às vezes nós queremos o extraordinário, mas nós não movemos o dedo midinho para que isso aconteça. Falando do pastor Subirá, eu lembro de uma outra experiência que ele compartilhou, que ele disse que uma vez um irmão chegou procurando ele desesperado. E disse: pastor, eu estou desesperado. E ele disse assim: por quê? Eu disse: olha, as coisas desandaram na minha vida, e eu estou muito mal financeiramente, e eu estou devendo a muitos agiotas. E o pastor percebeu aquela situação, e sabia que aquilo realmente era perigoso, e disse assim: olha irmãos, pois a partir de agora, estou aqui firmando com você, né? Não vai entrar mais nada na minha boca, eu vou jejuar com você, para que essa realidade seja mudada na sua vida, a partir de agora. E disse assim: sabe o que é, pastor? É porque, assim, quando eu fico nervoso, eu como muito, e eu estou indo para casa na praia para fazer um churrasco. Aí o pastor disse: pois infeliz, que o agiota te pegue, que o agiota te mate, que ele acabe com a sua raça. Às vezes nós queremos: Senhor, faz um milagre na minha vida, mas você não faz o mínimo para que o milagre aconteça. Nós precisamos, amados irmãos, nos mover, e nós nos movemos pela fé, amém? Então nós precisamos permitir verdadeiramente que essa palavra, amados irmãos, ela nos tenha. Nós precisamos nos relacionar com essa palavra, amém? O terceiro princípio, diga comigo: crescendo pelo entendimento da palavra de Deus. Nós precisamos ouvir, compreender e praticar a palavra de Deus. Quem ouve, entende e pratica a palavra não é roubado pelas trevas, amém? Existem muitas razões pela qual uma pessoa nunca chega ao entendimento das Escrituras, muitas, mas a principal delas é a falta de interesse em estudá-la. Você está entendendo? Muitas coisas vão querer impedir você de se debruçar sobre essa palavra e receber a vida que ela tem, mas a maior de todas elas é a falta do interesse por ela. Você precisa amar essa palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, assim diz o Senhor, amém? Essa palavra nós precisamos amá-la, comê-la todos os dias da nossa vida. Queridos, nós temos estudado sobre honra, e a palavra diz que aquele a quem nós honramos, nós recebemos o galardão que está sobre ele, sim ou não? Quando você honra a palavra, você recebe o cumprimento da palavra sobre a sua vida, amém? Então você precisa honrar a palavra. O quarto princípio, diga: crescendo pela reverência à palavra de Deus. Aquela mulher, ela reverenciou a palavra de Jesus. Ela aceitou a palavra de Jesus. Ela acolheu a palavra de Jesus no seu coração. Ela teve temor pela palavra do Senhor. Nós precisamos aprender a ser reverentes à palavra do Senhor, a ter temor por essa palavra, a guardá-la e a acolhê-la no nosso coração. E quando nós guardamos essa palavra, então assim nós vamos experimentar a intervenção dos céus sobre a nossa vida, amém? A palavra diz, queridos, que aquela mulher, ela foi na sinagoga e muitas vozes estavam falando, e uma delas, inclusive, estava dizendo: isso não pode acontecer na sua vida. Você vai perceber que acontece muitas vezes isso. Pessoas vão se levantar com a própria palavra para dizer que essa palavra não vai se cumprir na sua vida. E aquele chefe da sinagoga estava dizendo isso: olha, você está sendo curada, você está sendo liberta, mas não era dia disso acontecer. Mas aquela mulher, ela ouviu a palavra de Jesus.
reverenciou a palavra de Jesus. Qual é a palavra que você está reverenciando no seu coração? Às vezes nós temos escolhas, ou melhor, nós temos escolhas. Você sai pela manhã, você acorda, você sai, você se prepara para o trabalho, e aí Deus lhe dá uma palavra, mas o diabo também vai querer lhe dar uma. E aí você tem que decidir qual a palavra você vai reverenciar. Qual palavra você vai colocar no seu coração? Qual palavra você vai acolher no seu coração? Então nós temos essa decisão, amém? Aquela mulher reverenciou a palavra de Jesus. E quando nós assim fazemos, isso dá fruto, diga amém. E o último princípio dessa noite, diga comigo, crescendo pela apropriação. Pastor, o que é isso? Aquela mulher se apropriou, irmãos. Nós precisamos aprender a nos apropriar da palavra. Ou seja, Jesus disse que veio para que eu tivesse vida abundante. Eu me aproprio disso. Eu tomo isso para a minha vida. Essa é a verdade revelada pela palavra para a minha vida. E aí eu até posso enfrentar muitas situações contrárias, mas a palavra da qual eu me aproprio é a palavra de Cristo. Então, se Ele declarou que eu viveria uma vida abundante, eu assim creio e eu assim vivo, amém? Então aquela mulher, ela creu e ela verdadeiramente viveu aquilo que creu. Ela não simplesmente creu que poderia ser curada, ela foi curada, amém? Então é tempo de nós nos levantarmos como igreja do Senhor, não simplesmente achando que podemos ser, mas verdadeiramente sendo aquilo que a palavra diz que somos. E a palavra diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A palavra diz que as portas do inferno não podem prevalecer diante da sua igreja, amém? A palavra diz que nós somos vitoriosos nele. Então, quando verdadeiramente cremos, isso estabelece um fundamento inabalável nos nossos corações quanto ao caráter de Deus. E o que é que isso significa? Eu creio em tudo aquilo que a sua palavra diz. Eu não vou ficar pensando, será que é, será que não é? Não, se a palavra diz, eu creio. E eu vivo aquilo que a palavra diz. Amém? Então eu quero, em nome de Jesus, convidar você, ou talvez desafiar você. Fica de pé aí em nome de Jesus. A se posicionar em fé. Você precisa de um posicionamento. Você precisa se posicionar nessa noite para receber do Senhor sobre a sua vida. Amados, a palavra diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Ele é um presenteador, um abençoador. Todos aqueles que vêm a Ele, Ele declara, serão abençoados, amém? Então o que você precisa hoje é se posicionar. Se posicionar em vir. Aquela mulher foi. Aquela mulher certamente ouviu falar, Jesus está na sinagoga. E ela disse, eu vou até lá. Esse é o convite do Senhor para você hoje. Ele convida você a vir à sua presença. Ele convida você a vir até Ele. E quando você vem até Ele, quando você chega na sua presença, quando você está diante da sua face, você vai ouvir uma palavra, que é uma palavra transformadora, que é uma palavra de vida, que é uma palavra libertadora. Essa é a palavra que o Senhor tem para você hoje. Amém? Feche os seus olhos por um instante.
Eu não sei como foi que você chegou aqui, eu não conheço a sua realidade. Eu falo do seu interior. Mas eu sei que Ele está nesse lugar. E todo aquele que dele se aproxima experimenta um milagre na sua vida. Hoje é noite de milagre. Aquela mulher chegou encurvada e saiu ereta. Talvez esse encurvar seja a realidade da sua alma. Talvez a sua alma ande encurvada. Dores, tormentos, aflições, tristezas, angústias, males sem fim. Mas hoje, o mesmo Senhor que estava na sinagoga e tocou a vida daquela mulher e endireitou aquela mulher, Ele está nesse lugar. E Ele pode fazer isso hoje na sua vida. Então eu convido você a vir a Jesus em nome de Jesus.